Nós estamos trabalhando com o módulo de CSS 3, ok? CSS 3. Eu passei um exercício, eu acredito que foi 2. Ó, página 49 e 50 do CSS. Foi o último exercício que eu dei. Professor? Oi. Oi, pode falar. Eu não participei da aula anterior e também eu por enquanto não tô com o livro. Por que não? Não, é que Hã? Não entendi, tá cortando. pegando. Sei. Ó, nós vamos a partir daí, ó. A partir da página 50. Tá? Nós vamos partir desse item aí, ó. O que a gente viu nessas últimas aulas? Se vocês olharem, nós vimos duas coisas. Nós vimos a ferramenta de direção e hoje nós vamos continuar na página 51. A gente viu na aula passada a parte de direção. Nós vimos também, acredito que esse aí a gente falou também, do background color e o background fundo. A gente viu isso aí, ó. Certo? Background de imagem nós vimos também. Que o que ele faz? Ele coloca uma imagem no fundo, ele coloca um elemento no fundo de qualquer coisa, de um texto, né? Foi o exemplo que a gente usou. Beleza? Nós vamos continuar da página 54. Tá bom? 54. Então, nós estamos trabalhando. Deixa eu só colocar aqui. Nós estamos com CSS, aula 2. Nós estamos trabalhando aí com a aula que fala de trabalhando com fontes. Nós estamos trabalhando com fontes e com background. Tá trabalhando com fontes e o background. O background, o que ele faz? O background, ele coloca algo no fundo. Imagem, cor e etc. Nós vamos falar também de links e listas. São as três coisas que ele trabalha. Fonte, background e listas. Esse que é o tema da aula aí que a gente está trabalhando. Sempre de forma gradativa, para todo mundo entender os conceitos. Acho que agora vocês estão vendo a minha tela aí, ó. Então, vamos lá. Eu tô vendo. Beleza, então esse é o módulo e o tema. Nós vamos continuar da página 54. O capítulo é bem grande, porque são 3 coisas que são abordadas. Então, vamos lá. Na página 54,
ele fala desse background repete e não repete. O que ele faz nessa opção aí? Essa repetição da imagem. É o que a introdução fala, tá? Que ele é um elemento que define se a imagem de fundo será repetida ou não na área determinada, entendeu? Então, eu posso repetir a imagem, repetir aquela imagem no lugar aonde eu desejar, certo? Para isso, ele tem um exemplo na página 54, ok? Ele cria um estilo, e a gente vai fazer na prática esse exemplo aí. Então, lembrando, o repeat, ele repete uma imagem de acordo com a sua posição e de acordo com a sua largura, altura, tá? Então, ele vai utilizar o background com esse objetivo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar na prática agora aí, ó, para vocês verem qual que é o procedimento. Ó, eu vou fazer o exemplo que está na página 54. E aí vocês vão ter que fazer também depois, tá? Primeiramente, ele usa uma imagem. Eu vou buscar uma imagem na internet, tá? Então, eu vou na internet e vou buscar uma imagem. Vou aqui, imagens de fundo. Imagem de fundo. Observe que a imagem é JPEG que ele pede lá, tá? Ó, imagem de fundo. Vou buscar qualquer imagem aqui. Vamos pegar essa aqui, ó, como exemplo. Vou ter que salvar ela. Eu tenho uma pasta ali, que é uma pasta já pré-definida, mas é óbvio que eu posso também criar uma pasta. Vou criar uma pasta aqui, vou pôr ela de turma, sábado às 13, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou salvar essa imagem lá dentro. Botão direito, salvar a imagem como. Vou definir o nome para ela, vou pôr fundo 1. Tudo isso vocês têm que fazer, tá? Aqui tá JPEG, não tem problema. Aí a gente define como JPEG lá. Vou salvar aonde? Lá na pastinha, tá? Olha lá, área de trabalho nessa pasta aqui. Olha lá, salvou lá. Agora eu vou desenvolver esse exemplo da página 54. Primeiro, para eu criar aí, eu vou ter que desenvolver a estrutura básica. Eu vou pegar uma estrutura básica que já está pronta. Ah, abri ela, não quero abrir, peraí. Vou abrir ela com um bloco de notas aqui, ó. Eu vou pegar essa que já está pronta aí, ó. É uma estrutura básica que já está pronta, então fica mais fácil aí. Eu vou colocar aula 2, né? Aula 2. O que ele pede aí? Tem os mesmos elementos. Ele pede um estilo. Um estilo. Isso aqui não vai ter, né? Ele pega um estilo do tipo inline, né? Ó, e ele vai definir aqui o seguinte. Aqui, ó, no título, ele usa esse type aqui, ó. Type igual a texto. Ele usa toda vez que eu estou atribuindo um elemento que seja texto no estilo. Então, ele define isso aí, ó. Definir no título, um tipo de título isso aí. A gente vai ver outros exemplos desse. E aí eu vou definir agora a div. Eu quero que a div, estou desenvolvendo uma div, pode ser minúsculo, não tem problema. Div. E aí eu vou abrir o colchetes.
Vou definir como que eu quero que fique. Eu quero que fique background. Olha lá, background. O que é background? É fundo, né? Então, anotem aí, ó. Background é o fundo. Esse URL, sempre quando você vê URL, é quando eu preciso colocar um endereço. Neste caso, eu uso parênteses. Eu poderia colocar aqui também, ó. Cadê a imagem? Essa imagem de fundo dentro de uma pasta chamada imagem. E é isso que eu vou colocar, ó. Para seguir um exemplo igual aí, ó. Imagem. Vou colocar esse fundo dentro dessa imagem. Olha lá. Então, aqui dentro eu vou ter que colocar, ó, o endereço que tá. Ela tá em imagem. Olha lá, que é o endereço onde está o arquivo, tá? Tem que colocar lá, ó. Sempre olhar se está certinha, escrita, ó, background, URL. Aqui eu vou colocar uma barra. E vou colocar o nome, ó, fundo 1. Eu escrevi certo ali? Parece que escrevi errado. Tá errado lá. Deixa eu arrumar a escrita aí. Fundo 1. Aí eu vou colocar lá, ó, fundo 1. E vou colocar a extensão. Qual que é a extensão? Só clicar com o botão direito nela. Direito, propriedade. Ó. PNG. Ponto PNG. E fecha parênteses. Definir já a imagem. Aqui é que eu defino se ela vai repetir ou não. Que ela tem 2 atributos, né? 2 não, ela tem mais de 2, né? Ele tem esse X, que a imagem se repete na horizontal superior. Ela tem o Y, que a imagem se repete na vertical. Ela tem A, que a imagem repete tanto na horizontal como na vertical. E ela tem esse no repeat, que a imagem não se repete. No meu exemplo, ele está pedindo no repeat, para não repetir. Tá? Então, é aqui que eu defino. Vou definir aqui, ó, no repeat. Ou seja, eu não quero que repita. Ela não vai se repetir. Entendeu? No repeat. Ponto e vírgula, que eu finalizei a regra aí. E aí eu vou colocar a largura e altura. Largura e altura da imagem. A largura. Ele pede aí 350 pixels, que é o px, ponto e vírgula. E aí eu defino as duas coisas. Largura e altura. Por 60%. Ele usa uma outra unidade de medida. Por que ele mistura as duas unidades de medida? Para a pessoa conseguir entender que eu posso usar outras unidades de medida. Ele usa também uma cor, ó, ele usa ponto e vírgula. Ele usa o background, que é a mesma coisa. Eu posso até copiar, ó, quando for caso assim. Eu venho aqui e copio. Background, esse nome que eu vou usar. Background color, que é um tema que a gente trabalhou na aula passada. O background color. Vocês lembram o que faz, gente? Alguém lembra aí? O background color. Ele coloca uma cor de... Cor de... Fundo. Muito bem, Bruno. Isso mesmo, cor de fundo. Ele vai usar uma cor hexadecimal. Ele usa o hashtag O, CO, ponto e vírgula, e fecho colchetes. Já tem fechado aqui. Vou fechar em cima. Pronto.
já vai acontecer o que eu quero ou não vai acontecer? O que vocês acham? Já vai acontecer o que eu quero ou não vai acontecer? Do jeito que tá aí, ó. O que vocês acham? Sim ou não? Não. Por que não? Por que não? Porque você tem que finalizar o código. O que eu tenho que finalizar? O background. Peraí, é difícil falar essa palavra. Background color. Eu Sim, não... o background color. Uma coisa, o background color, ele, tipo assim, ele é tipo o início de um código para você configurar um monte de coisa, tipo, a parte do fundo, etc. Ou ele é apenas mais um complemento mais um complemento que você coloca no código, tipo, o começo de tudo, que é o body. Não, ali ele é um item que eu posso incrementar. Na verdade, o background do exemplo que a gente está fazendo, ele tá certo. O background color está finalizado. Ó, ele definiu que ele quer uma cor de fundo e a cor que eu quero. Entendeu? Mas tem... você achava que é isso, mas não é isso. Ou não, ou tá certo. O background está certo. Tem que fechar o div, professor. Fechar o div. Não, o div eu fechei, ó. Eu abri o div, eu abri aqui, ó, e fechei ele aqui. É isso que você tá falando? Abri e fechei. Não, aqui não é, tá? Onde você fechou ele? Hã? Onde que você fechou o div? Também tô vendo, não. Aqui, ó. O CSS, quando eu abri e eu fechei lá embaixo. Ele não precisa usar barra, então, não, né? Ele não precisa usar barra que nem o body. Não, no CSS é colchetes. Entendi. Entendeu? Mas tem alguma coisa com a div que tá errada. Acho que ninguém notou ainda aí, né? Acho que a Alessandra entrou aí, né? Boa tarde, Alessandra. Você está conseguindo me ouvir? Boa tarde, professor. Estou ouvindo. Beleza. Nós estamos falando lá da página 54, tá, Alessandra? Tá bom. Aí nós estamos usando aquele exemplo lá, que é nós estamos estudando aí o background repeat, que ele repete uma imagem se eu desejar. Que é o background, ele coloca algo de fundo, né? A gente viu na aula passada. Então, ó. Aqui, gente, sabe o que tá faltando? Tem uma coisa faltando. Alguém achou? O que tá faltando? Ou não? Conseguiu ver aí, ô Alessandro, alguma coisa que esteja faltando aqui, ó? Não identificaram? Identificou, Bruno? Não. João Pedro, identificou? João Pedro, né? Não, é Gabriel, né? Gabriel Santos. Não consegui ver, não. Kevin, identificou, Kevin? Não, eu não consegui ver a diferença, não. Ó, Eu não consegui nada. deixa eu explicar uma coisa do CSS. Existe uma forma de fazer, que é essa que eu tô falando agora aí, que eu tô aqui, ó, eu tô dentro do cabeçalho, ó, começou o cabeçalho, tô dentro do cabeçalho. Então, no CSS tem essa forma, eu criei uma estilização aqui, tanto é que eu escrevi style aqui, ó, style, certo? E eu defini aqui, ó, o que eu defini quando eu coloco div? Quando eu coloquei div aqui, eu tô querendo que a div fique de uma seguinte forma, que o CS ele é uma aparência. Então eu estou falando aqui para melhorar a aparência da div. Só que é o seguinte, eu não pedi para a div aparecer. Cadê a div? Eu só falei para ela ficar de uma seguinte forma. Só que cadê ela? Não existe ela aqui, ó, no body. O que falta? Falta eu criar uma div. Que é o que falta no exercício também, ó.
olha no exercício que vocês vão ver, ó. Tem uma div, aqui não é P, ó, aqui é div. Então, eu tinha que definir uma div aqui embaixo, é isso que faltava. Eu falei como que a div vai ficar, mas cadê ela? Porque aqui funciona da seguinte forma, gente. Eu crio a estilização, eu falo, ó, eu quero que fique, que melhore a aparência de tal coisa. Só que depois eu tenho que criar essa coisa. Então, eu defini que eu quero que mude a div, mas cadê a div? Não tinha. Agora eu estou criando a div aí, ó. Ah, eu criei. Agora eu pedi para a div ficar de um jeito, mas se eu não criasse, não ia acontecer nada. Não ia sofrer alteração nenhuma. Eu estou com a lata de tinta na mão, estou com o pincel na mão, mas eu não estou indo lá na parede e pintando a parede. Vai acontecer alguma coisa, gente? Porque a tinta é o exemplo do CSS. E a parede é o exemplo do HTML. Então, eu tinha um CSS, eu tava... Isso aqui, ó. Isso aqui que eu criei aqui, ó. Estou selecionando aí, ó. É a mesma coisa eu estar com a lata de tinta na mão. Querendo mudar algo. A lata de tinta já comprei. O pincel tá na minha mão. Porém, eu não tinha parede, que é isso aqui que eu criei aqui, ó. Ó. Isso aqui é HTML, isso aqui é parede. Ó. Então, eu tinha só a lata de tinta na mão, com o pincel na mão. Faltava eu ter a parede. Agora eu tenho. Então, deu para entender? Então quer dizer que você fez uma coisa sem ter uma base antes para ser feita. Eu tinha que ter a parede, o alicerce, o lugar onde eu alterar. Então você iniciou um código, sendo que você precisa fazer um outro anterior para o código que você fez aí funcionar. Não, é o contrário. Eu tinha feito anteriormente isso aqui, ó. Eu tinha feito a estilização, porém eu não fiz a estrutura. Tanto é que tem gente que faz o contrário. Tanto é até uma forma até legal, né? Tem pessoa que cria primeiro a div aqui, ó. Cria a div, cria o HTML primeiro. Até se fosse ver bem, seria melhor assim, né? Mas eu crio o contrário mesmo para vocês notarem a diferença. Olha lá, tem pessoa que cria o HTML, que seria a forma correta, cria HTML, cria div, e depois aplica uma estilização, faz o de cima, que é o que você explicou aí, o Kevin. A maneira que você explicou tá certo. Né? É estruturar primeiro e depois estiliza, e depois pinta. Cria estrutura, depois reboca. Cria estrutura, depois pinta. Cria estrutura, depois coloca janela. Seria isso que você falou aí. Mas eu crio o contrário para mexer com a mente de vocês mesmos. Para vocês conseguirem, né, entender. Eu fiz o contrário. Eu criei o estilo primeiro, para depois criar a estrutura. Para causar esse impacto. Ó, aqui agora está pronto. Agora eu tenho a estrutura HTML aqui, ó. E eu tenho o que vai acontecer com essa estrutura. Foi essa estilização aqui, ó, que eu criei. Deu para entender, gente? Deu para entender? Deu, professor. Mas, professor, essa base que você mostrou aí sobre que você criou primeiro, que você primeiro fez uma coisa, sendo que você precisa da outra. Tipo, isso também se aplica a outras linguagens, também se aplica em vários outros códigos do HTML? Ou esse é o único que funciona dessa maneira? Você está falando em relação ao HTML ou em relação a qualquer outra linguagem? Não, HTML. Se você for usar as duas coisas em sincronismo, sempre é assim. Essa aqui é uma forma de fazer, né? Que é a mais fácil de entender, né? Porque você cria uma estrutura e aplica uma estilização é sempre assim. Tem outras, então, mais difíceis que essa? Sim, tem outras mais complexas, sim. Eu até vou colocar no canal ainda hoje aí, uma outra aí que eu falei para vocês, eu já falei lá no início, mas vou colocar um vídeo lá.
Entendi. Os dois vídeos que eu vou colocar lá hoje, que é esse e o outro lá, eu tenho um exemplo que ele mostra lá 3 formas. O nome disso tá lá no início do capítulo, desse livro mesmo. Que é se vocês olharem lá na página 14, tem isso que você está querendo saber aí, Kevin, no início lá, que é tipos de vinculação. Eu posso vincular a estilização ao HTML de outra maneira. Tem 3 tipos, tem incorporada, interna, incorporada ou interna, que é bem parecida, e a terceira forma é a externa, que eu uso um outro arquivo. Tá? Isso aí eu vou colocar hoje no canal, vocês dão uma olhadinha aí, mais tarde aí eu posto esses 2 vídeos, e um deles vai explicar isso que você está querendo saber aí, o Kevin, foi um tema que a gente trabalhou lá na aula número 1, beleza? Ah, tá. Aí dá para você dar uma olhadinha e tirar as suas dúvidas, mas tem como sim, de outras maneiras. Mas São mais difíceis, se for olhar, é um pouco mais difícil, sim. professor, essas maneiras mais difíceis. O quê? Não entendi. Vou falar uma coisa. Tipo, essas maneiras mais difíceis que você citou aí, que tem essa maneira mais fácil e as maneiras mais difíceis. As maneiras mais difíceis, elas mudam alguma coisa no código? Tipo, deixa o negócio mais trabalhado, uma coisa tipo? Ou ela simplesmente é o mesmo código, só que mais longo? Não, ele usa as mesmas regras, porém deixa de maneira mais oculta, né? Mais separada, né? Tem uma das formas, que é a forma mais complexa, assim, que você vai criar um arquivo do CS e um arquivo do HTML. Fica as duas coisas, uma coisa separada da outra. Entendeu? E o navegador que mostra elas juntas. Então, essa que é a mais difícil que eu vejo. Que a pessoa tem que entender que ela tem que criar um arquivo do CS, do CSS, porque CSS é uma extensão. Tá? Eu não tenho que vir aqui agora, ó, arquivo, não tem que vir aqui, ó, arquivo, salvar como. Eu não tenho que colocar um nome aqui, ó, vou pôr aula 2. Aula 2, ponto HTML. Esse ponto HTML está querendo dizer é a extensão, é a origem do arquivo. Porque um arquivo HTML, ele não é doc. É a origem, de onde vem esse arquivo. A mesma coisa o sobrenome nosso. Se for pesquisar, vai ter uma origem, vai saber de onde ele veio. Ok? Então, aqui eu tenho que colocar HTML. Então, esse exemplo aqui, eu estou colocando as duas coisas juntas. E eu vou ter que colocar lá na pastinha. Então, eu coloquei ponto .html. Então, esse arquivo aqui, ele é um arquivo HTML. Por mais que eu usei CSS junto. Mas ele é HTML. Vou salvar lá dentro da pasta. Agora, quando eu quero criar aquele tipo que eu falei que é mais difícil, eu mudo aqui, eu quero. Eu venho aqui, ó. Ele não vai ter doctype, ele não vai ter nada disso aqui. Ele muda. Ele vai ser bem diferente. É um exemplo que a gente já falou também, tá? Disso aí. Que tá nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar, que eu vou postar hoje lá. Eu explico qual que é a diferença de CSS, de um arquivo CSS e de um arquivo HTML propriamente dito. Deu para entender? Então quer dizer que... Entendi. Então quer dizer que os códigos mais complicados são as mesmas coisas. A única coisa que muda é que não precisa da necessidade tipo do body, do ponto HTML. É um código único. Isso. Ele fica único. Ele fica só HTML e só CS. Só que eles se complementam. É que nem quando você olha uma casa. Tem casa lá, a casa ela tem essa divisão. Claro que quando você olha para ela, você olha ela em um todo. Você não fala, olha lá a estrutura. Só se alguém conhecer, né?
for lá um engenheiro, um pedreiro, um mestre de obra, ele vai olhar e falar, ó, a sua estrutura ali tá abalada, né? A sua, entendeu? Ele consegue dividir porque ele tem conhecimento, mas não são todos que olham a casa de maneira dividida. Aqui mesmo, ó, esse que vocês fizeram aqui, ó, tá junto, tá HTML e CS junto. Esse método é o que a gente mais usa, tá? No livro e no curso. Por quê? Porque esse aqui é o método mais fácil de entender. Entendeu? A gente usa as duas coisas juntas. Mas não é padrão, não. Ele é muito mais fácil e mais assim, fácil de entender a sua teoria quando utiliza assim. Ah, é errado fazer assim? Não, não é errado. Mas você pode escolher. Beleza, Kevin? Entendi. Agora eu vou mostrar o resultado dele. Eu já salvei com .html, com a estilização, e eu vou ver lá, ó, em cima, o que eu criei aqui então, gente? O que vai acontecer aqui? Eu criei uma imagem de fundo e coloquei o texto por cima dessa imagem. Tá? A imagem fez uma mistura dessa cor aqui, que tem que ver qual é essa cor. Vamos lá olhar, ó. Agora eu vou abrir para me ver o resultado. Olha o arquivo aí, ó. Olha o arquivinho aqui, ó, com o resultado disso aqui, ó. Lembrando que qual a imagem que eu coloquei? Essa imagem aqui, né, ó, essa imagem aqui. Tá? Então vamos olhar lá se deu certo. Aí, ó, deu certo. Tá vendo? Ele misturou, ó, o texto aqui, ó. O texto tá bem aqui, ó. Olha lá. Então ele colocou uma imagem de fundo realmente, de fundo do texto. Então ele aplicou isso que a gente está estudando, que é o background URL. Ele colocou a imagem e ele não repetiu. Ele não repetiu aí, né? Não repetiu mesmo. Então ele fez. Eu poderia, no caso, fazer uma alteração mais ampla, se eu quisesse, sim. Fazer uma alteração na palavra, né? E fazer uma alteração mais ampla. Por exemplo, aqui mesmo. Vamos colocar head. Vamos colocar head aqui. E aí, ó, se eu atualizar lá, ó, a gente não estava observando a cor. Então a gente não estava a gente só não estava visível essa parte aqui, ó, do background color. Olha lá, agora olha lá, o background color a gente não estava conseguindo ver. Quando eu coloquei head, olha lá, a div vai até aqui embaixo. Ele colocou cor em toda a head, em toda a extensão da div. Tá vendo? Então, a cor de fundo. Ele misturou. A cor de fundo a gente tem que colocar em inglês ou pode colocar em português mesmo? Tem que ser em inglês. Sim. Tem que ser em inglês. Mas tem código também? Ou aquela tabela. Olha lá, ó. Vamos olhar a tabela? Ou a tabela. Lembra da tabela? Tabela de cores hexadecimais? Tabela de cores hexadecimal. Lembra delas? Posso usar aqui também, ó. Tabela. Olha lá. Vamos pôr uma cor mais clarinha? Poderia. Isso daí, a gente tem que copiar isso daí e colocar lá, que é só um código de cor. Olha lá, vamos pegar essa cor aqui, ó. Só copiar e colocar lá, ó. No HTML. Vamos tirar o vermelho? Vamos colocar e coloco o outro. Olha lá, agora eu coloquei. Aí eu salvo. Aí eu atualizo aqui, ó. Olha lá, ó. Ficou mais bonitinho, tá vendo? Esses códigos, eles servem para o texto também? Para o texto também. Sim. É claro que se eu quisesse fazer uma definição do texto, eu teria que aplicar uma estilização que tenha a ver com o texto, né? Aquele text color, algum comando que altere o texto só, né? Aqui eu estou fazendo definição para alterar a div inteira. Alterar a div. A div, o que é a div? É o espaço, né? É o espaço que
que contém um espaço, tá vendo? Tanto é que aquela lá, ela era uma cor em branco, né? Ali usava uma cor, ele colocou tipo um branco, né? Ele usou branco, então por isso que não estava aparecendo. Mas é interessante usar para vocês entenderem, né? Então essa cor, esse comando aqui, ó, background color. Background color coloca uma cor de fundo. E o background URL colocou a imagem, essa imagem aí. Tudo bem, gente? Deu para entender? Na hora de montar, precisa colocar um monte de espaço ou pode ir pulando linha por linha? Não entendi o que você falou. Tipo, na hora de montar, assim, com todos os comandos. Pode. Ah, sim. Você está falando assim, né? Ó. Você tá falando assim, né? Ó. Colocar assim, né? Ó. Tipo esse, depois esse, linha por linha, assim que você está falando, né? Não é? Isso. Depois esse, um por vez, assim, né? Pode ser, não tem problema, desde que eles fiquem dentro da estilização aí, ó. Ah, tá, beleza. Olha lá, ele tá dentro de um colchete, tá vendo? Olha lá, eu posso fazer. É até mais fácil, Bruno, assim, um debaixo do outro, tá? Eu acho que é até mais fácil de entender. Toda vez que você vê ponto e vírgula, gente, é porque acabou o comando, tá? Olha lá, ponto e vírgula. Acabou o no repeat. Toda vez que você vê um ponto e vírgula, é porque finalizou um determinado comando. Olha lá, background color. E tudo está dentro do colchetes. E sempre salva a operação. Ah, salvou. Tá? Então, esse foi o exemplo aí do background color. Outra coisa importante, gente, por que ele acabou aqui, ó? Por que vocês acham que ele acabou aqui e ele veio aqui um pouquinho mais que a imagem? Por que vocês acham? Alguém desconfia? Hã? É por causa desse 350 e 60%? Exatamente. Vamos aumentar aqui, ó. Vamos colocar 80 para você ver, ó. Colocar 100, ó. 100 aqui, ó. E vou salvar. Ó. Olha o que vai acontecer com os elementos. Ó. Olha lá, ó. Tá vendo? 100. Ele foi até bastante para lá, ó. Colou lá, ó. 100% da área. Então, a gente entende que esse elemento aqui, o que ele é? Ele é largura. Vamos ver aqui, ó. Se eu aumentar o 350, ele aumenta para baixo, né? A altura dele. Isso, ele diminui. 100, ele vai aumentar, chega para 100% lá, pode ser até mais. E se eu colocasse 100% aqui, o que vocês acham que aconteceria, gente? 100%. Acho que ele vai inteiro. Ah, isso mesmo. Eu posso usar porcentagem também. Tá vendo? Olha lá. 100 e 100%. Alguma dúvida? É claro aqui, gente, ó, que ele está usando a dívida. Então ele não aplica em relação à folha. Não ficou legal, tá vendo? 100%. Então não ficou legal, por causa que a dívida ficou muito pequeno. Viu aí, ó? Sim. Ficou muito pequeno. Vou colocar 600 pixels. Pra ver como é que fica. Olha lá, agora já aumentou muito, tá vendo? Ficou muito grande para baixo, ó, 600 pixels. Aí eu vou configurando, né? De acordo com o tamanho aí e tal, vou adicionando. Olha lá. O 350 já não ficou muito. Vou colocar 340, por exemplo. Olha lá, agora chegou onde eu queria. Agora ficou perfeito aí, ó. Bem. Tá? Gente, ficou claro esse exercício aí? Sim. Esse exercício vocês vão ter que fazer ele e me enviar depois, tá? Beleza? Agora eu tô montando. Pode falar. Valeu. Professor, o meu eu tô fazendo aqui, mas a minha imagem não tá carregando. A imagem não tá indo. Só faltou a imagem.
Você fez assim, ó, colocou ela em uma pastinha, tá colocando a extensão dela. Ela tem que ter uma extensão. Tem que colocar na pasta. Foi isso que eu fiz. Valeu, vou fazer agora. Tava esquecendo. Coloca numa pastinha. Então, Alessandra, conseguiu entender aí, Alessandra? Bruno, conseguiu fazer, Bruno? Fazer não. Aí, agora eu tô montando o PC, vai ficar mais fácil pra mim que eu consegui fazer. Tá, depois eu consigo postar, você consegue ver depois aí. Eu tirei uns prints que eu vou tentar fazer pelo celular mesmo. O ruim que tá sendo salvar aqui, como tô conseguindo achar, que tem muita pasta no celular. Nos arquivos, tem muita pasta. Tá, depois eu coloco o vídeo. Acho que vai ficar mais fácil, vocês vão ver no vídeo. Entendeu? Eu vou postar depois. Eu divido um tela e vou fazendo. Eu acho que eu vou mostrar outro exemplo. E aí a gente... Eu vou deixar o tempo para vocês fazerem, e na aula que vem a gente continua. Ó, o próximo exemplo é a propriedade background, só que agora é o position, que vem de posição, tá? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É que eu consigo definir um tamanho. Uma borda e uma posição. Posição de onde eu quero que fique. Esse aqui é um recurso muito interessante, que é o que está na página 55. A propriedade background position é uma propriedade que permite que a posição inicial de uma imagem de fundo possa ser alterada para qualquer lugar na tela. Eu consigo alterar a imagem, não deixá-la só em um lugar, mas deixar ela em várias posições. Olha lá, essa está nesse canto. A position não, vou poder colocar aqui, aqui, em qualquer canto que eu quiser. Certo? É claro que ele vai ter lá a posição centro no centro, posição esquerda e direita. Esquerda e direita, certo? Vai poder colocar as duas coisas. Então, eu vou dar o exemplo agora desse position. Nós vamos incrementar esse background size, que é o tamanho do background, e o board solid, que é a espessura da borda da imagem que você está usando. É isso que a gente define aí. Que esse solid você vai poder definir a espessura e a cor. Então, vamos lá. Eu vou mostrar na prática como que seria. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Ó, página 55. Então, vou dar esse exemplo. Daí, depois eu deixo vocês fazerem. Ó, então vamos lá. Primeiro passo. A div já está pronta, né? Eu vou usar até a mesma imagem. Ele usa o background, só que aí ele não usa o URL. Ele usa o background traço image, que a gente usou na aula passada. Image. E depois ele usa o URL. Essa é a diferença. A única diferença é essa. Depois aqui, ó, ele não usa o repeat logo na sequência. Ele usa ele não usa nessa ordem aqui, não. Ele usa numa ordem diferente. Aí, ó, deixa eu só tirar daqui, ó. E ele não usa ela div também. Deixa eu só recortar isso aqui. Então ele pede página 55. Ele pede aqui, ó, uma
Ele tem um ponto e vírgula também aqui, ó. E ele pede uma largura e uma altura de 335. 335. E uma altura de 100%. E aí ele usa o background color. Ele usa esse hashtag. Acredito que é O. Aí. Depois que ele usa o background repeat. Só que ele não usa o repeat sozinho. Ele usa no repeat para não repetir. Só que ele usa dentro do background. Ele usa um outro background que eu posso escrever o nome ou eu posso colocar de maneira background repeat. E aí eu defino o que eu quero que aconteça. É para ele não repetir. Aí eu quero que ele não repita também. Depois ele usa o background de novo, só que ele usa um background chamado size. Size, vocês já sabem o que acontece. Ele altera o tamanho, certo? Ele coloca um tamanho de 35% por 80%. Ponto e vírgula. Depois ele usa uma borda. Uma borda sólida de 1 px pixel e de uma cor de hashtag 999. Ponto e vírgula. Olha. Depois que ele usa o que a gente está estudando, que é o background position, de posição. Que ele vai pôr uma posição. Position. E aí ele vai usar uma posição. Ele vai usar Posso usar esquerda, mais focado para o centro, mais para a direita. Aí eu escolho o que eu quero. E coloca um ponto e vírgula e aí ele finaliza. Finaliza aí o estilo. Finalizou o estilo. Certo? Agora, ele não aplica nada na div, ó, lá embaixo. Tem que existir a div, certo? A div já está aí, ó. Só que ele não, presta atenção lá, ó. Ele não coloca nada dentro da div, ele deixa uma div sozinho. É claro que quando eu utilizo muita coisa igual tá aí, é interessante conferir, né? Se tiver uma palavrinha errada, dá certo, dá errado, né? Lá, ó. Background, position, certo, tá certo. Eu vou olhando um por um para ver se tem alguma coisa. Errado, board, solid, 1px, verifico cada elemento, que às vezes aí uma coisinha já dá errado. O tamanho, o no repeat, o color, depois o tamanho 100 por 335 e a imagem eu usei a mesma, só que aqui a JPNG tá certinho. Agora eu vou salvar lá, ó, salvar como aula 2, página. Então, ele tem que ficar na posição específica que eu pedi. HTML. HTML.
e vou salvar lá na pastinha. Salvei. E aí eu vou conferir o resultado. Olha lá, ó. Ficou. Só a cor que ele não ficou a cor que foi definido, né? A imagem ficou no canto, certo? Ficou no canto a imagem. Só que a cor de fundo. Cor de fundo que não ficou. Pode ser que é esse aqui, ó. Essa cor aqui, ó, background color. Tem algum problema aqui. Pode ser que seja O. Eu acho que é O que ele pede. Mas não ficou. Vamos ver. Só a cor que não ficou. Aí você vai conferindo para ver o que pode estar dando errado. Vamos mudar a cor, então. Vamos colocar uma cor. Parece que ele pede preto, né? Ó. Parece que é isso aqui, ó, que ele pede. Ah, agora sim, ó. Tá vendo? Agora ficou na cor que eu queria. Certo? Aí ficou. Aí eu coloquei uma imagem, um fundo e uma imagem na posição que eu queria. Ele está à esquerda e mais centralizado. Poderia. Ele trabalha também por setores, né? Por regiões, né? Certo? Aí ficou no resultado que eu queria. Então aí, ó. Aí tá o código, as tags e o resultado dela. Eu poderia alterar essa cor aqui, ó, a cor da borda, né? Poderia colocar uma cor diferente da borda. Poderia, né? Vamos ver se esse vermelho aqui, ó. Poderia. Essa cor aqui é a cor da borda. Eu poderia colocar aqui uma espessura maior. Professor, Oi. só perguntar uma coisa. Olha lá, gente, Além da linguagem. Olha lá, eu mudei a borda. Coloquei uma borda de 10 e uma cor vermelha lá. Apareceu a bordinha lá. Vou voltar para 5. Ó. A espessura da borda para 5. Ó, é a borda da div inteira. Salve e atualize. Olha lá. Professor, Pode falar. Além da linguagem HTML, existem outras linguagens que possuem maneiras de se escrever em português? O padrão, normalmente, é um padrão que se utiliza em linguagem americana, mas existem outras, sim, que dá para usar em português. Tem uma diferença? Outras linguagens, né, que eu tô falando, não o CSS, mas outras linguagens para outros tipos de programação existe, sim. Sim, mas, tipo, as que são feitas no português e as que são feitas no inglês, elas possuem alguma diferença? Tipo, de uma melhor que a outra? Ou as duas não são tão profissionais quanto a americana? Se for ver de padrão mesmo, de definição, no meu modo de ver, a programação, quando você começa lá, existem uns outros programinhas que normalmente ele utiliza a linguagem em português, mas a inglês é o padrão, né? É claro que você não precisa ser expert em inglês para você aprender, para você programar, né? Não precisa falar fluente, nada disso. Automaticamente você vai pegando o nome do comando, às vezes a pronúncia às vezes até não é boa, mas você vai pegando com a vivência de tanto você fazer, a programação para você desenvolver mesmo aí, porque não é uma linguagem de programação propriamente dita que a gente está fazendo aqui, né?
Mas as linguagens de programação, de tanto você fazer lá, interessante é fazer. Faz 1, 2, 3, 4, até ficar craque. Aí você tira de letra, né? Essa questão do inglês aí, a dificuldade que tem com a língua inglesa. Mas o inglês ele é padrão, né? A maioria da linguagem em programação aí é o padrão inglês, né? Ah, tem outros em português? Tem. Quando você está começando a aprender lá, né? Tem depois você pode procurar aí. Você que gosta de linguagem de programação, tem uma linguagem de programação para quem quer aprender, quem está começando, tem uma chamada Visual G. Anota aí. Visual G. Ele é Visual G. Tá. Ele é gratuito, o software. Aí lá ele é tudo em português. E é mais fácil para quem está aprendendo, começando a aprender a programação. Entendeu? Visual G. Entendi. Beleza? Gente, então deu para entender aqui? Deu. Ó, eu vou deixar esses 2 exemplos para vocês fazerem e me enviar. Aí na aula que vem a gente continua. Então, ó, os 2 exercícios. Tá na Eu página vou colocar 50. 54 e 55. São os 2 exemplos que vocês vão fazer. Eu vou colocar aí para vocês darem uma exercitada e me enviar. Tá bom? Então, ó, eu vou colocar lá no grupo agora. Então, ó, exercícios. Páginas. Faz e me envia. Eu posso até colocar o vídeo aí, tá? Vocês podem rever o vídeo várias vezes. Olha lá, ó, páginas 55 e 56. Se vocês tiverem dúvida, vocês olhem o vídeo. Eu vou postar agora aí o vídeo. CSS. Estou colocando lá no grupo. Tá bom, gente? Deixa eu só fazer a chamada. Aí a gente já finaliza aí. Tá bom? Existe alguma dúvida, gente? Alessandra, tem alguma pergunta? Bruno, Gabriel, Kevin, alguém tem alguma pergunta aí? Não, professor, tranquilo. Não. Não, eu tirei todas as minhas dúvidas já. Beleza.